Não existe grupo de oposição. Na verdade, existe um grupo independente, né? Você pinta há muito tempo ou não? Uns 10 anos já. Olha que lindo. Esse é a senhora que fez, esse aqui também. Candidata a vice. Eu era no PMDB. Aí. Sempre foi no PMDB, agora só com o PMDB. Derrubou a sua... A Dilma. O PMDB derrubou a Dilma. Você vai fazer... Ela não vai ser política, vai ser candidata, mas o Lula vai ser. Vai? Você vai votar nela? Vai votar no Lula ou não? Eu voto. Bom dia a você da RDTV, estou aqui na casa de Jander Lira. Você que está aí, repórter diário, está acompanhando aí. Estamos aqui na casa de Jander Lira, na parte mais cultural da sua casa. Primeiro, bom dia, Daniel. Obrigado por você ter me recebido aqui, viu? É um prazer, até esquentei o cafezinho para você, Esquentou né? O café, tava sem açúcar, mas É que eu tomo café sem açúcar, né? Ele não reclamou, viu? Não reclamei não, lógico. Eu já tô aqui, já estou treinando para ser candidato a vereador, porque quando o vereador vai na casa dos outros, tem café sem açúcar, café com açúcar. Eu fiquei esperando você me dar um pedaço de rapadura para pôr dentro do... Ou como diz no Nordeste, um pouco de melado, né? É mel, né? Mel de engenho, né? Mel de rapadura. Mel de rapadura. Como que tá? Tá tudo bem? Tranquilo, né? É um prazer recebê-lo aqui, né? E pra gente fazer um bate-papo agradável e gostoso, né? Com a direção de Dona Nilce. Nessi. Direção de Dona Nessi, que já mandou a gente falar mais alto, já pediu pra gente arrumar a gola. Ela que comanda aqui. Você mora essa já é a terceira tentativa, né? Você mora sozinho com sua mãe aqui? Exatamente. Ela é viúva, né? Então, olha, você fazer entrevista na casa da pessoa, estão chamando aí na campanha amanhã. Vai lá ver que é. Dá nisso, né? Dá nisso. Mas isso é importante. Eu tava vendo aqui, ó, livro que você tá lendo. A biografia de Churchill. Winston Churchill, que foi primeiro-ministro inglês, né? Derrotou Hitler, né? Engraçado que está se discutindo muito essa questão dos presídios no Brasil, né? E o Winston Churchill, né? Quando foi ministro lá, ele chegou a ser ministro que cuidava dos presídios na Inglaterra no início do século, no começo do século XIX, no século XX, né? Isso. Século XX. E aí ele falou uma frase interessante lá uma vez num discurso. Ele diz o seguinte, que a civilização de uma nação, ela se dá como ela trata esse país, essa nação trata seus presidiários. Então ele diz o seguinte, quando o presidiário é bem tratado, é sintoma de que é uma civilização que avança. Se é maltratado, se você trata os presidiários como na Idade Média, com castigos corporais, com sofrimento, é porque esse país está atrasado. E de fato a gente vê isso. É, né? Isso, porque senão não tem recuperação, né? Não tem, ser humano. Porque senão a cadeia deixa de ser o espaço de recuperação para piorar, que é o que acontece no Brasil, né? E veja que ele já falava isso há um século, bem dizer. Aqui nós temos no Brasil, assim, coloca lá, não, é bandido, nós vamos tratar pior, ele vai ficar, obviamente, pior, vai piorar. Se não for as igrejas dentro dos presídios para poder levar pelo menos uma palavra de esperança, não tem preso que... Não, e a sociedade não faz essa conta do prejuízo. Porque veja bem, você pega um cara que fez um crime leve, joga na cadeia, ele sai um profissional do crime. Ou seja, o risco cada vez mais aumenta para a sociedade. Então, é melhor a gente ter pessoas que saiam recuperadas ou pioradas. É verdade. Essa é a grande discussão que você tem hoje na nossa sociedade. Como é que você quer? Recuperar o presidiário ou piorar ainda mais a situação? E ainda mais que o presidiário, além dele ser... dele estar ali e aprender no crime, ele entra por uma facção. Exatamente. Um criminoso leve entra por uma facção, sai de lá já... Segundo o que fala a mídia, né, todos os presídios hoje não é dominado mais nem pelo Estado, é dominado pelas facções. Exatamente. PCC, Comando Vermelho, ADA, não sei, tem várias nomenclaturas. E esses dias teve essas questões aí dos presídios lá do Nordeste, Manaus, né, foi isso? No Rio Grande do Norte. Manaus lá no norte, isso, né? E aí a gente viu que o Estado teve que escolher qual da facção que ele ia ajudar mais. A facção que ia ficar dominante
no presídio, né? Quer dizer, é o atestado de incompetência do Estado assinado mesmo, né? Mas aí você luta, você que é um batalhador ao contrário disso, né? Que é o batalhador da cultura, que é para tirar exatamente a sociedade, ou as crianças, ou quem quer que seja, do estado de poder ser um potencial para exatamente virar um artista. Eu lembro sempre, eu acho que ele deve ter copiado de alguém, mas eu não lembro de quem. Mas o Tortorella, uma vez, inaugurando uma das escolas, ele falou isso, né? Cada escola que ele fazia, que ele levantava, que ele construía, seria com certeza um presídio a menos. E é isso aí. Quando você investe em educação, quando você investe em cultura, a possibilidade dessa pessoa ingressar no mundo do crime é muito menor. E aí a gente tem uma questão aqui em São Paulo que fecharam as escolas o ano passado. Queriam fechar a escola e o Alckmin anunciou que vai construir novos presídios. Pra você ver como então realmente parece que a frase do Tortorella é corretíssima. A gente tá no... Você sempre foi um batalhador da cultura? Como que você começou na vida, dessa vida cultural, como um agente de cultura, né? Na verdade, eu sou professor, né? A relação entre cultura e educação é muito forte. Professor de quê? Eu sou professor no Alcina, no ensino técnico, né? É mesmo? Sou lá professor do ensino técnico desde os anos 90. Mas sempre eu gostei um pouco da poesia nordestina. Cordel, eu às vezes escrevi alguma coisa nesse sentido, né? Aí com o governo do Paulo Pinheiro, ele me convidou para ser secretário de Cultura. E aí a gente se aprofundou mais, porque a minha área sempre foi mais a questão da literatura, né? Sempre gostei muito da leitura, um pouco mais de cinema e de poesia, né? E aí a gente, na Secretaria de Cultura, mas tivemos o cuidado de não valorizar mais só essa arte, só essa linguagem, mas todas as linguagens, né? Então aí a Secretaria me aprofundou mais na questão da gestão cultural. Porque às vezes a gente confunde, por exemplo, a medicina, a Secretaria de Saúde tem que ser um médico. Isso. Não, tem que ser um gestor, né? Como, por exemplo, a educação necessariamente não precisa ser um professor, porque o secretário, o papel dele é de gerir, de resolver as demandas, administrar os conflitos. Eu queria perguntar... É claro que um professor ajuda, um médico ajuda, a quem tem uma certa noção de cultura ajuda, mas o papel do secretário é de gestão. Mas a gente tem um problema sério nessa questão cultural principalmente aqui no ABC. Eu vou falar do ABC, que é a nossa região. Mas assim, quando se fala de cultura, só tem uma arte que se valoriza, que é o teatro. A gente vai falar de cultura, mas o teatro é a oficina de teatro. Só que o teatro, ele tá sempre no centro, né? Na parte central, não vai para os bairros periféricos. E geralmente o teatro que é apresentado para a população é o teatro arte, aquele teatro que as pessoas às vezes não entendem, não vou dizer capacitado, mas assim, não tem uma convivência maior com o teatro, e as pessoas às vezes acham aquilo muito difícil, muito chato e tal. E aí a gente deixa de lado as culturas populares, né? Que no Nordeste, você que é nordestino paraibano, tem os teatros de rua? Tem, mas é um teatro popular, né? A gente tem lá a questão de bonecos, as pessoas que fazem artesanato, né? Como que você lidou aqui em São Caetano para poder tornar mais, como que eu posso dizer, democrático a cultura, né? Não ficar só apenas uma arte, né? Bom, São Caetano é uma cidade, como eu já disse, privilegiada. Porque a questão da cultura também tem a questão de você estar acostumado para consumir. Por exemplo, eu descobri uma coisa interessante. As pessoas diziam que não gostavam de ópera, né? E a gente começou a trazer óperas para cá, e quem assistiu a primeira vez se apaixonou. Então, muitas vezes o que acontece é a falta das pessoas não conhecerem o produto, não consumirem, e aí então termina tendo essa relação distanciada de certas linguagens, né? Então por isso que a escola integral, quando ela leva a cultura e a arte para os alunos ainda pequenos, né, para as crianças, você começa a preparar, vamos dizer assim, consumidores, pessoas que vão, quando adultas, ir ao teatro, ir ao cinema, né, ir a uma exposição de artes, né,
consumirem mais livros, lerem mais, irem às bibliotecas e às livrarias. Por quê? Porque elas tiveram aquele aprendizado cultural na escola. Por isso que isso é o papel da escola. No nosso caso, o que a gente fez? A gente escutou a todos. Eu sempre digo que você, como gestor, tem que escutar mais até do que falar. Então a gente escutou muito o Conselho Municipal de Cultura, né, que lá está representando boa parte das linguagens culturais. E tentar democratizar o recurso que é escasso. Quantos por cento São Caetano aplicado? Eu acho que chegava próximo a 1,5%, não é isso? Ou seja, 1,5% é muito pouco para a cultura. Não, fora que você tem outro problema. Dentro desse 1,5%, quase 2%, você tem um privilégio aqui que você tem uma escola de artes formadora, Sim, né, que é a Fundação das Artes. Né? Estudei lá. Que você tem. E boa parte desse recurso é para pagar pessoal. Sim. Entendeu? Porque você está dentro do orçamento da cultura, o pessoal da Fundação, o pagamento dos professores, né? Então mas esse é o privilégio que São Caetano tem. Você tem uma escola que prepara para o teatro, você prepara para a música, você prepara para as artes plásticas, para a dança. Uma coisa interessante, São Caetano é muito forte a dança na cidade, né? As escolas de balé. Né? Se eu não me engano, parece que chegam a 15 escolas entre as duas do município e as particulares. Tanto que uma coisa interessante que a gente fez na nossa gestão, que sempre foi uma demanda, era que as meninas e alguns rapazes que frequentam essas escolas queriam dançar com a Orquestra Filarmônica da cidade. E chegamos a fazer várias apresentações, a orquestra tocando e as meninas dançando ao vivo, né? Porque sempre era com a música, né? Sim. Através de som, né? Playback, essa coisa. E ao vivo, e foi extremamente interessante. Os músicos gostaram, as meninas gostaram, quer dizer, você ouve essa integração. É claro que você tem problemas, às vezes recebe um pouco mais, outro menos, mas sempre vai ter reclamação com justeza. Por quê? Porque o recurso é curto, né? É escasso. E aí você tem que... E lidar com o artista também não é fácil não, viu, velho? O artista é uma mente diferente. Porque é um pessoal que pensa mais do que a média. E conhece os seus direitos e exige mais, o que é correto. E aí a gente tem que conseguir fazer esse equilíbrio, né? Para o pouco que sobra, apesar de São Caetano ter uma verba razoável em relação a outros, mas continua sendo pouco o recurso da cultura. Isso não é só aqui, é de forma geral no país. Se você vê no estado é assim, no governo federal é assim. Ou seja, nós ainda entendemos a cultura como algo ainda secundário, não importante na formação. É só pegar o quanto que vai para segurança e o quanto que vai para cultura. Pronto, exatamente. E mesmo agora com essas medidas aí de enxugamento das despesas, dos gastos públicos, né? Que aí é que está o erro, na minha opinião. Ninguém discutiu, por exemplo, a diminuição dos juros. Verdade. Boa parte do recurso público não é educação que consome, não é saúde, não é segurança. São os juros da dívida interna. Esse sim é que é o grande vilão dos déficits que acontecem nos orçamentos públicos do país. E os juros, né, que eu lembro de ter pego uns dados que o Brasil gasta tanto com Bolsa Família e dá quase 70 vezes mais com juros. Segundo alguns estudos, para privilegiar umas 400 famílias rentistas no país. Que a gente nunca vai chegar nessas famílias, porque nós somos Silva, nós somos Souza, nós somos... Só se, sei lá, tirar uma super mega cena, né? Mas aí é muito difícil, né? Porque é uma para não sei quantos milhões. Diz que é mais fácil cair um meteoro aqui na Terra do que você acertar na mega cena. A probabilidade é a mesma, né? A mesma probabilidade do Bolsonaro ganhar a presidência. Não sei não, do jeito que o Brasil está caminhando, eu não duvido nada. Viu? Mas é mais fácil ele ganhar a presidência do que a gente ganhar uma mega cena. Isso aí é velho. Deixa eu te perguntar, você estava falando sobre cultura, a gente está nesse processo, um processo de discussão. E quando na década de 20 teve a Semana da Arte Moderna... 22, né? 22, na década de 20, em 22 teve a Semana da Arte Moderna. Os artistas mais antigos, como o escritor Monteiro Lobato, foi contra, porque era uma coisa muito nova. E hoje nós lidamos com a cultura de rua. Né? Que é o hip hop, que é o grafite e tal. E os artistas também, mais conservadores, acham que aquilo não é uma arte. Né? Você teve que lidar com isso.
Mas como que você está vendo essa disputa do que é arte, do que não é arte? Mas olha, o seguinte, a definição do que é cultura até hoje se discute na academia, né, e com os intelectuais entre os artistas. Ela é tão ampla a cultura que não dá para você colocar numa caixinha e dizer essa é a definição como qualquer outra coisa. Né? Então a cultura ela é muito ampla. Mas o que se vê, por exemplo, no artista de rua é que nos grandes centros, Berlim, Nova York, né, na Europa lá de forma geral, e nos grandes centros das cidades da América, da Ásia, o artista de rua é muito valorizado. Então o que aconteceu? O Conselho de Cultura, o ano passado, entendendo a importância de a gente organizar essa expressão cultural, preparou um projeto de lei que foi encaminhado para o prefeito, que encaminhou para a Câmara. Infelizmente não deu para ser votado no ano passado. E aí eu tenho uma notícia que talvez alguns artistas de rua não vão ficar satisfeitos. É que ontem recebemos um ofício da administração pedindo a devolução do projeto que já ia ser votado esses dias na Câmara, né, que regulamenta o artista de rua. A administração, o executivo pediu, não deve ser para fazer alguns ajustes na opinião dele, a utilização, e aí talvez isso atrase. Porque é importante, se São Caetano se acha, e é de fato uma cidade desenvolvida, né, tem o melhor IDH do Brasil, eu acho que tem que também caminhar como as grandes centros. E o projeto, qual era o objetivo do projeto? O projeto era regulamentar o artista de rua. Então você ia se cadastrar na Secretaria de Cultura e a Secretaria ia definir alguns pontos onde o artista ia poder se apresentar. Então, para que isso não ficasse aberto e o artista não fosse... Será que é efeito Dória que está acontecendo aqui em São Caetano da Manhã? Não sei. Eu sei que, que foi baseado na legislação também de outros municípios do Brasil, né? E é interessante porque esse projeto de lei não foi da Prefeitura. Isso foi uma iniciativa do Conselho Municipal de Cultura. A Prefeitura apenas foi, o Executivo apenas encaminhou porque legalmente ele é que tem que mandar. Né? Foi o sistema... O condutor, né? O condutor do processo, mas foi extremamente democrático, foi o Conselho, em várias reuniões, discutiu, aprofundou, enviou para o prefeito apenas assinou, preparou, deixou da forma, né, o pessoal lá do jurídico deu a cara que tem que ter um projeto de lei e encaminhou, né? E para minha surpresa ontem, né, na eleição das comissões da Câmara, me apresentaram lá o ofício do Executivo pedindo a devolução para reanalisar, porque como a iniciativa é do Executivo, né, ele pode tirar da pauta, né, a discussão, né? Então vai atrasar um pouco. Espero e torço para que seja uma coisa rápida e para melhorar, né? Para que a gente já resolva de uma vez. E você acha que o nosso querido prefeito hoje aqui, o Aurico, ele vai continuar com a festa nordestina ou vai acabar com a festa nordestina? Bom, o que eu vi nos jornais é que o secretário João Manuel, que inclusive eu até quero parabenizar o prefeito, é um rapaz esforçado aqui de São Caetano, tem experiência na área, trabalhou é funcionário de carreira, né, da Secretaria Estadual de Cultura do Estado, inclusive nos ajudou quando eu fui secretário. Eu acredito que ele tem possibilidade de fazer uma boa gestão lá. E segundo o próprio João Manuel veio na mídia, né, acho que foi até no seu jornal que deu uma entrevista, né, no RD, sim, né, sim. Dizendo que iria manter a festa nordestina. Eu não vejo razão para não mantê-la, né, porque primeiro é um evento que é legal, hoje está dentro do calendário municipal através de uma lei do meu colega de bancada, o Chico Bento, Grande Chico Bento. O Chico Bento, que também é nordestino, que aprovou a lei, né? Além do que, eu acho que é uma festa que já representa bem o município e não vejo razão para que ela não seja realizada. E torço para que seja até melhor do que as que a gente fez, né? Eu acho que sempre tem que melhorar, né? Tem que se melhorar, né? Como, por exemplo, espero que a gestão dele seja até melhor do que a minha, porque isso é uma construção, né? Você vai sempre colocando algo a mais, melhorando, porque você não faz tudo, não deixa tudo completo. Então, espero que ele avance em algumas coisas que a gente não conseguiu avançar, queria, mas não foi possível. Por exemplo, conclua lá a reforma na Fundação das Artes, né? Que conseguimos R$700 mil de verba federal
para fazer a reforma da fundação, que foi através de verba federal. Tem também 4 milhões lá na fundação, que a gente conseguiu no final do ano passado, dia 28 de dezembro, o governo federal depositou 4 milhões para fazerem curso do Pronatec, 400 vagas gratuito, né? Então, espero que ele consiga implementar esses cursos também. Então, trabalhamos, deixamos alguns recursos federais, né? Que espero que se dê continuidade a isso. Começou lá a sessão, teve as primeiras votações, você já se ambientou lá, você já está muito ambientado na cultura e na parte política, da parte como que eu posso dizer, dessa briga política. Já existe lá um grupo de oposição ou ainda está todo mundo querendo se ambientar e ver como que vai andar a gestão do Auric? Não existe grupo de oposição. Na verdade, existe um grupo independente, né, que pensa, que acha que eu acredito, que é o meu pensamento também, e de mais 8, né, e o presidente também, 10, que a Câmara é um poder independente, é o poder legislativo. O que é que diz a Constituição? Você tem 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que são independentes e harmônicos entre si, né? E o que a gente quer é isso, é que a Câmara seja um poder independente. E com essa independência possa contribuir para melhorar a cidade, né? Apesar que no Brasil está mais harmônico do que independente, né? Você vê que o Celso de Mello dá uma decisão, o outro dá outra. Aí nós temos... Eu falo assim, olha, no Brasil a gente tem os 3 poderes, mas dentro do Ministério do Executivo nós temos o Ministério da Justiça, então não é tão independente. Que é o seguinte, o Poder Executivo no Brasil, característica nossa, que eu acho que vem ainda do Império, né? A centralização... O Poder Executivo sempre foi muito forte, né? Ele sempre teve muita força em cima, tanto do Legislativo como do Judiciário. A Constituição de 88 que aí veio a ditadura de 64, que concentrou mais. Quando veio a Constituição de 88, deu vamos dizer assim, um maior poder ao Legislativo. Mas muitas vezes esse próprio Legislativo não usa esse poder. E é isso que a gente quer fazer na Câmara. A gente está construindo esse projeto que não é de 10 contra 9, são os 19. O entendimento é esse hoje, dos 19 vereadores lá. É que o Poder Legislativo tem que ser independente e harmônico. O que foi interessante, claro, para o município, ninguém vai ser contra as medidas que o prefeito mandar, que a gente entender que é importante. Mas a gente precisa ter independência para ter autonomia para fiscalizar. Que isso aí é um dos papéis principais da Câmara de Vereadores, do Legislativo, que é fiscalizar o Executivo. Não fiscalizar de estar procurando pelo em ovo. Não, é até uma fiscalização que ajude o próprio Executivo a caminhar melhor. Porque você não consegue ver tudo. Eu, como fui secretário, eu sei disso. Eu não conseguia saber tudo, é impossível. Imagina o prefeito. Eu até entendo, às vezes o prefeito não sabe o que está acontecendo lá na ponta, lá no posto de saúde. Então, a gente pode muito bem ajudar a administração isso, fiscalizando, indo nos postos de saúde, nas escolas, vendo quais são os problemas, a demanda e apresentando para o Executivo para melhorar, para a máquina trabalhar melhor. Além da fiscalização, tem a parte de legislar, né? Que é criar os projetos. Já teve algum aí em andamento? Já apresentou alguma coisa? Não, eu estou trabalhando, né, em 2 projetos, né? Interessante, eu acho que é interessante, que eu devo apresentar logo. Um é sobre a questão da segurança, você tocou em segurança, né? Então eu estou trabalhando num projeto que eu acho interessante, que é o seguinte: você entra numa agência bancária, depois do expediente não tem mais segurança, né? Sim. Se você for usar o caixa eletrônico. Então, eu estou vendo aí a possibilidade de ver se isso é legalmente possível. A gente aqui em São Caetano exigir dos bancos que tenha segurança 24 horas, sábado e domingo também. Então, você entrar numa agência, entra com tranquilidade. Você vai sacar um dinheiro aí, sei lá, umas 9 horas da noite, você sabe que lá tem um segurança como se fosse o expediente normal. Outra questão que a gente está aprofundando em termos de lei, né, projetos de lei, é a questão do telhado verde, né, de incentivar que, por exemplo, Curitiba já tem, Recife já tem, São Paulo já tem, que quando você usa o telhado verde,
você diminui a temperatura em até 2 graus. Então isso é uma coisa que no mundo já está se usando. Por exemplo, a prefeitura de Chicago é um exemplo, é uma cidade que avançou muito nisso. Você economiza energia, né? E você diminui a temperatura agora que está meio, né? Tá um pouco fora. Fora, por exemplo, estamos trabalhando no quase o Nordeste aqui em São Paulo. Na questão da educação, eu não posso fazer um projeto, mas eu vou indicar para o prefeito e vou lutar muito para a gente manter o bônus, né? Que inclusive foi criado até por ele, né? Esse bônus que dá para o pessoal, para os professores, para os funcionários, para quem trabalha na educação, quem trabalha com ensino, né? Também o pessoal do ensino, da cultura também tem, para manter, porque isso é uma ajuda a mais para que o professor possa desenvolver suas atividades. Tem mais coisas aí que a gente vai trabalhar, mas senão aí o programa... Aí vai 2 dias. Para terminar aqui, eu vou pegar aqui, passar na frente da câmera aqui, ó. Temos aqui Jander 13. 13 do quê? Esse é o time que eu torço, né? É o 13 Futebol Clube de Campina Grande, né? Olá, você acabou de assistir mais uma entrevista exclusiva do Repórter Diário RDTV. Você pode assistir outras entrevistas através do nosso canal no Facebook, Repórter Diário. Vai lá, se inscreva, e também no nosso Facebook, facebook.com/Repórter Diário.